Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, que alegria, né, igreja? É muito bom nós pregarmos a palavra do Senhor, é muito bom nós termos, né, a liberdade de falar do nome do Senhor Jesus Cristo, né, igreja? Irmãos, eu trago aqui nesse momento uma palavra de meditação que se encontra no livro de Isaías 43, onde a palavra do Senhor fala: o Senhor é o único Redentor. Mas agora sim diz o Senhor teu Criador, ó Jacó, e teu Formador, ó Israel. Não temas, porque eu te redimi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, antigo percebo por ti. Porque aos meus olhos és de grande estima, és honorável e eu te amo. Darei, pois, os homens por ti e as nações por tua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Do Oriente trarei tua descendência e do Ocidente te ajuntarei. Amém, igreja? Glória a Deus, que palavra linda, né, irmãos? Irmãos, aleluia, glória a Deus pelo discernimento, né, que o Espírito Santo de Deus me deu. Nessa palavra, ela traz uma grande edificação para a nossa vida, porque muitas vezes na igreja nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, que nós chegamos, né, a pensar que o Senhor Deus não é conosco, não está nos vendo na igreja. Então o Senhor, ele traz essa palavra para o povo de Israel. Como nós sabemos que o povo de Israel era um povo que ele estava sempre sendo confrontado pelos seus inimigos na igreja, porque outrora a guerra do homem era contra a carne, era contra o sangue, né? Então a gente percebe na palavra do Senhor que o povo de Israel estava sempre sendo confrontado. E eu creio, né, igreja, que o povo de Israel, ele chega a ser confrontado, né, que ele começa a temer os seus povos inimigos. Ele começa a temer ali, né, aquela adversidade ali. E o Senhor, né, começa a falar com o povo de Israel, para o povo de Israel não temer. Para o povo de Israel não temer, porque o Senhor o redimiu. Foi o Senhor que o chamou. E quando, igreja, o Senhor, ele nos chama para fazer a obra dele, o Senhor, ele se garante que está conosco. Né, igreja? O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele tinha uma obra para realizar na vida de José. O Senhor tinha uma obra para realizar na vida de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. O Senhor tinha uma obra para realizar na vida de Daniel. Então, igreja, olha o que a palavra do Senhor está falando aqui no versículo 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Igreja, como nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos, igreja, que Daniel, ele entrou na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entraram na fornalha. Mas só que quando eles entram na fornalha, o Senhor permitiu com que eles entrassem na fornalha. Mas o Senhor os livrou da fornalha. O Senhor permitiu com que eles entrassem na fornalha, mas o Senhor não permitiu com que o fogo, a chama, arder neles. O Senhor não permitiu com que eles viessem ser atingidos pelo fogo, porque o Senhor estava com eles dentro da fornalha. Ali a palavra do Senhor diz, igreja, que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Mas o Senhor não permitiu com que os leões devorassem Daniel, porque o Senhor tinha algo para fazer através da vida de Daniel, como o Senhor estava fazendo. O Senhor, igreja, ele quer falar conosco que esse problema que você está passando, os problemas que eu passo, o Senhor não nos prometeu nos livrar da enfermidade. O Senhor não nos prometeu nos livrar do desemprego. O Senhor não nos prometeu, igreja. O Senhor, ele não nos prometeu, igreja, que nossa mesa sempre estaria farta.
mas a promessa que o Senhor faz para nós através dessa palavra é que mesmo na enfermidade, mesmo no desemprego, mesmo não tendo a mesa farta, Ele está conosco. Nós não podemos contemplá-lo, Ele, com os olhos físicos, mas nós o sentimos. Mas nós temos que ter a certeza de que o Senhor está conosco. Porque a igreja, quando o Senhor Ele nos chama para a sua obra, Ele toma a responsabilidade da nossa vida, Ele toma a direção da nossa vida. Então essa palavra nos faz com que a nossa fé venha ser aumentada no Senhor, que mesmo nós estando passando pela dificuldade, o Senhor continua conosco, o Senhor continua nos olhando, o Senhor continua nos contemplando e nos livrando, aleluia, glória a Deus. Então nós não vamos desanimar, nós não podemos desanimar, mesmo que a luta está grande, mesmo que está vindo a dificuldade, o Senhor, Ele prometeu através dessa palavra que Ele estaria conosco, que Ele está conosco. Basta nós crermos, basta nós colocarmos a nossa fé no Senhor, porque o Senhor, a igreja, imagina, olha o tamanho do amor que o Senhor tinha pelo povo de Israel. O Senhor escolheu o povo de Israel, aleluia, glória a Deus, para que o seu nome viesse ser glorificado na vida dele, assim como o Senhor me escolheu e o Senhor te escolheu, assim como o Senhor chamou o povo de Israel, o Senhor também chamou a gente, igreja, para a sua obra, para fazer a sua obra, assim como o Senhor prometeu a terra prometida de Canaã para o povo de Israel, o Senhor nos prometeu a nova Jerusalém, a cidade santa, aleluia, glória a Deus, e o Senhor nos promete que Ele está conosco. A Bíblia diz: achegai-vos mais a mim, que eu me achegarei mais a vós. Então, igreja, nessa passagem o Senhor fala, se nós nos achegarmos mais ao Senhor, o Senhor Ele se achegará mais a nós. Para que o Senhor Ele se achegue a nós, nós temos que dar liberdade para Ele. Porque assim, igreja, as pessoas costumam dizer assim, que o diabo não é como Deus, que o diabo ele chega, né, escancarando as portas e entrando, e não é verdade isso, igreja. O diabo, ele entra na nossa vida se nós dermos legalidade. O diabo, ele trabalha, ele entra, ele destrói a nossa vida, aleluia, glória a Deus, se nós dermos brecha. Assim também é o Senhor para Ele transformar a nossa vida, o Senhor para Ele nos transformar, para Ele nos mudar, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que dar lugar para que o Senhor venha trabalhar na nossa vida, porque o Senhor, Ele não chega, aleluia, glória a Deus, escancarando, o Senhor, Ele não é mal educado, o Senhor, Ele bate, o Senhor chama, o Senhor, Ele espera que nós demos a liberdade para que Ele venha entrar. Assim também é o diabo espera que nós venhamos dar liberdade para ele entrar na nossa vida, porque se nós não abrirmos as brechas, como que o diabo vai destruir a nossa vida, igreja? O diabo ele não destrói porque nós não estamos dando brecha, porque as brechas estão fechadas, aleluia. Ele tenta, igreja, mas ele não consegue, porque as brechas elas se encontram fechadas. Então o Senhor nessa passagem, irmãos, Ele quer falar comigo e com você, para que nós não venhamos nos preocupar com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, com o que nós iremos nos calçar, não nos preocupar com nada, nos preocupar apenas com a obra do Senhor, porque de todas as outras coisas o Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, igreja, Ele não nos desampara, o Senhor, igreja, Ele está conosco a todo momento, quando nós guardamos a palavra dEle, quando nós guardamos, quando nós obedecemos a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28 que as bênçãos do Senhor elas virão sobre a vida daqueles que obedecem, daqueles que guardam, daqueles que praticam a Sagrada Escritura do Senhor. Então, irmã, nós não precisamos nos preocupar com nada, igreja. Nós precisamos apenas nos preocupar com o que está a nossa vida diante do altar do Senhor. Ai, irmã, então se eu não preciso me preocupar com nada, então não vou precisar me preocupar em acordar cedo e ir para trabalhar. Não, irmãos, o Senhor disse na sua palavra que todo obreiro ele é digno do seu trabalho. E a palavra do Senhor fala assim que o homem comerá do seu suor, aleluia, e glória a Deus. Então, igreja, isso nos mostra através dessas escrituras, dessas mensagens, dessas passagens, que nós, igreja, nós comeremos nosso próprio suor. O homem, ele é digno do seu próprio trabalho. É para nós não relaxar, aleluia, glória a Deus, mas não colocar, aleluia, glória a Deus, o seu trabalho
né, as coisas dessa terra acima do Senhor como prioridade, mas pôr o Senhor como prioridade na sua vida, porque as demais coisas Ele vai acrescentar, as demais coisas o Senhor proverá na nossa vida, amém, igreja? Então, irmãos, vamos confiar que o Senhor está conosco, vamos confiar, porque a Bíblia diz aqui, igreja, que quando nós passamos pelas águas, o Senhor estará conosco. Quando nós passarmos pelos rios, as águas não nos submergirão. E quando nós passarmos pelo fogo, não nos queimará e nem a chama arderá em nós. Por quê? Porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos chamou pelo nosso nome e nós somos propriedade do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. Igreja, olha que lindo, nós temos propriedade do Senhor. Aquilo que é do Senhor, aquilo que pertence ao Senhor, o Senhor cuida, o Senhor protege, o Senhor, quando está com fome, o Senhor dá comida, quando está com sede, o Senhor dá água, o Senhor sacia, o Senhor alimenta, o Senhor veste, aleluia, glória a Deus, porque nós somos propriedade dEle, nós fazemos parte dEle, quando nós aceitamos Jesus, igreja, nós aceitamos com que o Senhor venha tomar-nos a direção da nossa vida, venha nos dar direção, aleluia, glória a Deus, que o Senhor venha nos direcionar. Então, igreja, nós somos propriedade do Senhor e o Senhor cuida daquilo que é seu. Então, nós não precisamos nos preocupar com nada e nós temos que descansar no Senhor, porque o Senhor é conosco. Amém, irmãos? E que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus.